Seguindo, a gente vê o que que a gente vem agora, diretor. Roda a vinheta aí pra gente. Então, agora nós vamos entrar, né, no momento reflexão, falando sobre, mais diretamente sobre o tema de hoje, além do momento doutrina, né? Então, como será que Oyasama, eternamente viva, eu até falei estaria, mas eu acho que está pensando, né? Porque ela está eternamente viva. Então, o que que será que a Oyasama está pensando, né? Das nossas atitudes, né? Do que está acontecendo agora durante a pandemia. E para isso eu vou convidar novamente a Kaitio-san Olivia Tanaka, da Igreja Maria Alva. Vou convidar também o Yutaka Tanio, ele é sucessor da Igreja Paulista, Vera Cruz, né? Boa noite, Yutaka. Então, vamos bater um papo, né, sobre esse tema que eu coloquei aí, né, como que a Oyasama eternamente viva está pensando sobre nosso comportamento aí durante a pandemia, sendo que, como é um momento de reflexão, uma conversa, a opinião, né, de cada um dos entrevistados é uma opinião pessoal, com base na experiência deles, não necessariamente representa exatamente o pensamento da sede missionária do Indult do Brasil, né? Então, boa noite, obrigada aí, Olívia, por voltar, né, nessa nova sessão, e o Taka, boa noite. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, né, como o Kaitio-san Roberto Watanabe, no momento doutrina, né, ele, na primeira indicação divina, né, falou que a Oyasama encurtou, né, 25 anos da vida idealizada, né, por ela, se ocultou fisicamente e ela pedia, né, naquela época, que os fiéis assim realizassem o serviço sagrado, né? Mas naquela época, por, né, perseguição que a religião teria que eu sofria, toda vez que os fiéis tentavam realizar o serviço sagrado, ela na época tinha, né, 90 anos, ela era presa. Então, os fiéis tinham muito receio, né, de executar o serviço, os policiais chegarem e levarem a nossa Oyasama presa. E aí, hoje, né, atualmente, já esses últimos 2 anos com a pandemia, é, a gente tem, né, por medo aí da transmissão, né, e cada nova onda, parece que esse medo aí aumenta quando a gente acha que está melhorando, né, vem novamente uma onda, principalmente pessoas, né, que têm pais idosos ou convivem com pessoas do grupo de risco, né, a gente está vivendo uma situação talvez um pouco parecida pelas restrições ou dificuldades, né, ou aquela liberdade de realizar, né, a atividade presencial na igreja, na casa de divulgação. Então, queria ouvir de vocês, assim, comparando, né, com a época dos pioneiros, né, dos nossos antepassados, né, por que será que eles, né, conseguiram, muitos até vieram, né, do Japão, né, como a Kaitio-san Olivia falou, da avó, né, paterna, e aí quando se encontraram com pessoas do ensinamento aqui no Brasil, divulgaram, transmitiram, né, e as igrejas conseguiram tantos fiéis, né? Como que vocês analisam, assim, voltando um pouquinho no tempo, né, a dedicação era diferente, por que que se conseguia, né, divulgar, transmitir o ensinamento, não sei se de uma forma mais fácil do que hoje? O que que vocês acham? Bom, sobre a Oyasama, o que ela pode estar, eu acho que é um sentimento de mãe mesmo, né? Quando uma mãe vê um filho sofrendo, vai sofrer também junto. Então, eu acho que ela está, assim, bastante, né, preocupada com toda essa situação. Sobre os nossos antepassados, se eles, na época, tinham mais facilidade, eu acho que não vejo, assim, muita
muita diferença, não, porque hoje a gente também tem as nossas dificuldades, que é muita informação, tem acesso à medicina com mais facilidade, então, nós também temos nossas dificuldades. E eles também, a dificuldade da época era a dificuldade da língua, né? E das pessoas poder transmitir o ensinamento num país totalmente diferente. Então, eu acho que é muito de cada um. Eu acho que é muito da fé de cada um. O que Não você teria acha? a ver com, não teria muito a ver com o tempo, né? E o Taka, qual que é a sua opinião, sua experiência, sua vivência sobre isso, né? Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Realmente o que a Olivia Sensei comentou, né, em relação ao sentimento de Oyasama, é um sentimento de mãe. E a comparação que eu particularmente faço em relação aos dias atuais é uma coisa que já vinha martelando na minha cabeça, principalmente por eu ser aqui já da praticamente quarta, quinta geração, e muita coisa estava sendo levado na formalidade. A gente faz porque foi ensinado que é assim. E daquela época, né, os fiéis realmente acreditavam e aceitavam as palavras de Oyasama, né, obedientemente, e recebiam a graça. E hoje, né, como a Sensei comentou também, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né, médicos e remédios, mas mesmo isso, né, é nos ensinado que isso também é providência divina. E a minha colocação que eu queria fazer é que meu ponto de vista, tá, gente? É que essa pandemia veio justamente para fortalecer a fé de cada um de nós. Eu que moro no Kyokai, fiquei numa posição bastante delicada, em que ao mesmo tempo a gente gostaria que os fiéis viessem, mas também com as leis rigorosas, se nós executássemos e alguém fizesse uma denúncia e viesse as autoridades fiscalizadoras e autuassem, tivesse uma multa, ainda mais por ser uma cidade pequena, isso me deixou bastante apreensivo. E também em respeito, né, aos fiéis, a questão de cada um deles, de essa liberdade de ir e vir. Muitos ligavam dizendo, eu posso ir, eu quero ir, e a gente ficava assim, sempre aceitando, não pode vir, né, a gente tem um número limitado, tal, mas normalmente os filhos, né, que não tiveram essa dificuldade, não passaram por várias provações, então acabavam mais indo pela questão da legislação e pela questão da segurança, da saúde, né, da integridade física, né, de seus entes queridos. Mas, bom, em resumo, eu acho assim, como a Sensei falou, é de cada um. A pandemia, eu acredito que está ensinando, está mostrando para cada um de nós um caminho, e escolher o direito ou o esquerdo, né, se eu vou para lá ou se eu vou para cá, é de cada um. E mais uma coisa, né, que eu acho fundamental, realmente essa fé incondicional na nossa mãe, né, nesse ensinamento deixado, né, por Deus Pares através da nossa mãe Oyasama. E obrigada, né, Yutaka, por trazer esse ponto de vista, né, até da pandemia como
uma oportunidade, um momento aí para cada um, né, fortalecer a sua fé, né, isso que acho que você falou, realmente, eu também concordo bastante com isso, eu também acredito, né, que tem um propósito, né, tem um motivo, né, pelo qual a gente está passando por isso, né, e isso é o mundo inteiro, né, não é um determinado só povo ou local, né, e aí pensando nessa questão mesmo, né, da realização do serviço, como que está, né, em cada igreja, seja, né, na igreja de Marialva e no Kyokai, né, no Paulista Kyokai, em relação ao serviço mensal, né, a cerimônia mensal vem sendo realizada, não, assim, até desde o começo da pandemia, teve algum período, né, que tinham participantes, né, para completar o serviço, como que foi, né, e agora como que está, né? Bom, realmente no início, talvez os primeiros 6 meses, foi bem restrito. Também, como o Yutaka falou, né, aquele medo de repente, algum policial passar, porque você sabia que poderia ser tantos por cento do, do total, né, que entraria na igreja. Então, sempre havia um certo receio, sim. Mas depois de 6 meses, a gente foi abrindo, e estava até quase normal, sabe? Mas esse último, né, devido a alto contágio, muita gente positivando, né, graças a Deus não grave, mas muita gente positivando. Talvez aquela experiência, né, do início, então, todo mundo falava assim, não, eu tive contato com um colega de trabalho que deu positivo, então já procurava avisar o Kyokai que não poderia vir. Então, esse mês de janeiro foi, assim, um pouco diferente, mas estava até quase normal. Eu só, né, gostaria, assim, de, voltando ao que o Yutaka estava falando, de fortalecer a fé, se a gente for comparar também naquela época, as pessoas, né, o Oyasama queria tanto que as pessoas fizessem o Otsutome e aquela vontade, mas e agora no Dendoji também, com toda essa restrição, e o mês de janeiro agora, veio muita gente, porque o Dendoji já fez um pouco de abertura, né? Então, você já viu o recinto, o Shishinden quase que lotado, apesar do distanciamento das cadeiras, dos bancos. Mas, assim, o brilho que você via no olhar das pessoas por poder estar voltando ao Dendoji depois de quase 2 anos, era algo, assim, de uma emoção, você olhava, assim, parecia que, sabe, aquela vontade de vir para o Dendoji e falou, não, agora eu posso vir. E quando você encontrava as pessoas, falava, meu Deus, né, quanta alegria, que talvez, se fosse em outras épocas, que tudo normal, que tudo pode, não daria tanto valor, mas eu senti, assim, muita emoção, muita alegria nas pessoas que vieram para o Dendoji e a gente cumprimentando e poder estar aqui, sabe, no Dendoji. Foi muito, muito bom. Então, eu acho que, realmente, como o Yutaka falou, fortalece a nossa fé, valoriza, sabe, poder ir para o Dendoji, poder ir para o Kyokai, não é assim, à toa, não é muito, muito grandioso. E no Kyokai, no Paulista Kyokai, né, como que vocês lidaram, né, com essa situação aí da pandemia em relação à realização do serviço, né, a presença, a participação dos fiéis? Fiquei até emocionada ouvindo a Olivia falar aí né, das pessoas no Dendoji. Eu ainda, infelizmente, ainda não frequentei, então fiquei imaginando aí a alegria, a emoção das pessoas, né? Desculpe aí. Não, realmente, os primeiros meses, apesar
dos fiéis não comparecerem, dava até para contar nos dedos, né? O lado positivo que a pandemia trouxe foi que, assim, desde a época do meu avô, meu pai também, eles são muito rigorosos em relação à execução do serviço sagrado, e dificilmente escalavam as crianças, mesmo faltando gente para tocar, eles escalavam 2, 3 das pessoas, mas, assim, havia meses, eram meses seguidos, em que eu tinha orgulho de dizer a todos os fiéis, né, que eu era responsável de fazer a leitura da escala, que esse mês ninguém vai repetir. Então, a gente conseguia, assim, 3, 4 meses seguidos, executar o serviço sagrado sem repetir nenhum instrumento, nenhuma dança. Então, eu falava, gente, não tem que eu caia, que eu conheça, assim, que tenha essa graça, né, de estar todos podendo participar, compartilhar desse momento com Deus Pares. Então, um motivo de muito orgulho, né, agradeço a presença de todos. E o outro fator que me fez refletir muito, eu acho que isso, de ambos os lados, para nós, eu que moro no Kyokai, era normal as pessoas virem, né, a gente receber elas no dia de Omatsu, no dia do serviço mensal. Quando o primeiro mês ficou aquele deserto, fora de brincadeira, tinha 15, 20 pessoas no máximo, contando os meus filhos e sobrinhos. Aquele vazio, né, que eu sentia assim dentro, ao mesmo tempo pedindo desculpa para Kami-san, pelaquela situação, mas tentar ver sempre o lado positivo, né, daquilo. E o que foi o lado positivo? Pessoas assim que dificilmente vinham para o serviço mensal pela distância, né, a gente está executando a transmissão online todos os meses agora, e então eu sempre costumo acompanhar para ver quantas pessoas estão acompanhando, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Então, foi, assim, um mal necessário, né, assim, para alcançar, conquistar pessoas que estavam longe e que não tinham essa frequência de participar do serviço mensal, e através da tecnologia, a gente conseguiu se aproximar. E o outro fator muito gratificante foi que o serviço sagrado, o serviço de solicitação no Megastome, era uma coisa muito restrita às pessoas que vinham para o Kyokai e mais, assim, meia dúzia de fiéis. A partir das mídias sociais, do WhatsApp, né, a gente criou o grupo do Paulista, o que vinha de solicitação para serviço de solicitação, e todos respondendo ao mesmo tempo, né, que estariam, e quando não vinha uma resposta, se a pessoa, se está melhor ou não, elas, né, me mandavam no privado para perguntar como estava. Foi assim, um sentimento grandioso que eu senti, daquela corrente de oração, né, que a gente sempre ouve falar em outras religiões, e que, através do WhatsApp, eu senti, assim, aquela energia dos fiéis que, mesmo à distância, eles estavam ali, né, num toque do aparelho a gente conseguia, e que realmente eu vi algumas palestras, né, do nosso sucessor Daisuke-sama, em que ele falava que a gente tem que usar, né, a tecnologia a nosso favor, no sentido de sempre para o lado positivo. E então a gente tem tentado encurtar o caminho no sentido de aproximar mais, através, ver se está tudo bem, através do WhatsApp, mandando mensagens, né, direto para os fiéis. E então um fator bastante importante que foi nessa pandemia foi esse sentimento do serviço de solicitação aumentou, né, pelo fato de a gente não conseguir fazer o Osazuki, né, do dono da concessão diretamente. Então, e todo dia primeiro, né, realizado ao meio-dia, aquele serviço de solicitação solicitado pela sede, a gente percebe que eu entendi que eu, como um todo, apesar
disso, ele está, assim, muito sincronizado, muito unido nesse sentido. Foi uma coisa que me tocou bastante. E o fato das crianças, né, poderem estar participando do serviço mensal foi uma coisa, assim, fora de série. Às vezes, em outros Kyokais, isso deve ser normal, mas um Kyokai antigo, em que tinha um avô, né, um Zenkaichi-san bastante rigoroso, era difícil ver as crianças participando do serviço mensal. E então, a partir da pandemia, isso se tornou uma coisa normal das crianças estar participando. Então, e as crianças querendo, né, ver a escala para ver se elas foram escaladas, coisa que na minha época acho que eu não faria questão, mas que as crianças de hoje, então, eu acho que vão estar muito mais evoluídas que a gente a partir desse momento que a pandemia nos proporcionou. Nossa, obrigada aí, que bacana, né, que vocês trouxeram aí essa valorização ainda maior, né, do serviço sagrado, né, a participação, o serviço de solicitação. Então, tem tudo a ver, né, Yutaka, com o que você falou sobre o fortalecimento da fé, né. Eu acho que aí, respondendo, né, a pergunta, o que será, né, como será que a Oyasama está pensando, eu acredito que sobre isso ela deve estar, né, muito feliz, né, porque mais do que ninguém ela desejou tanto, né, que o serviço fosse realizado, né, que tivesse, né, ela sempre também falava de ter as pessoas, né, o serviço completo, né, então, e que mais do que, né, lógico, a gente tem que ter o cuidado, né, tem que fazer, né, a realização do serviço, né, de uma forma correta, né, seja a dança das mãos, né, seja o tocar os instrumentos, mas ela sempre valorizou, ela falava a sinceridade do espírito, né, então, eu acredito que vocês trouxeram, assim, pontos importantes mesmo, né, acredito que nesse aspecto o Oyasama deve estar muito contente, muito feliz, né. Haru, tem algum comentário? Como que... Não sei se meu microfone acho que está um pouquinho baixo. Como é que está agora? Agora está melhor. Eu realmente me identifiquei bastante com esse último comentário do Yutaka, né? Que a participação das crianças e jovens realmente ficou bastante intenso, né? Agora eles às vezes têm que sair 3 vezes, né? Nas 3 partes lá do Tsukinamisai, né? Da cerimônia mensal. Acho que fica essa dica, né? Não excluindo, né? Não estamos excluindo os mais velhos, né? Mas é que essa situação da pandemia realmente restringiu os mais velhos, né? Era também por conta da saúde mais frágil, né? Que eles tinham, que acabaram ficando em casa, né? E aí toda a família dessa pessoa idosa acabava também ficando em casa. Mas que a participação dos jovens aumentou, né? E compactua aí com essa opinião, né? Que acho que eles vão ter assim uma evolução diferente, né? Então, vamos ver lá na frente, né? O que nós vamos colher dessa situação, né? Tirando alguma semelhança, né? Da pandemia que tinha a restrição governamental, né? Acho que só faltou a gente ir para as cabeças, né? Os condutores e ver se realmente a gente ia ser preso, né? E experimentar um pouquinho da prisão, né? Se bem que ser preso e receber uma multa, né? A multa parece que dói mais, né? Então a gente deixou de fazer as reuniões e acatamos aí com as diretrizes do governo, né? Mas dá para a gente ter o sentimento, né, de Oyasama eternamente viva, resgatando aí, né, o que o
no momento do doutrina, o professor Roberto Watanabe falou, né, da presença de Oyasama, que foi o tema de hoje, né, e da ministração do Sasuke, né, e a solicitação, serviço de solicitação feito nos kyokais, né, que é bastante importante e continua sendo feito, né, embora sem a reunião presencial, mas que a presença das pessoas é que faz a conexão ficar melhor aí, né? Eu já vi isso também na internet hoje, né? Estou experimentando um pouco. Muito obrigado, então, aos professores. Então, obrigada. Falar mais um pouquinho. Então, fica aqui a reflexão, né, sobre a pandemia, né, se Deus está contente ou não, né, mas eu também fico pedindo desculpas quando só tem pouca gente no Kyokai. Desculpa por alguma falta de virtude da minha parte, né, da parte do condutor, vamos dizer assim, né, mas eu sempre pedindo aquelas desculpas. Então, tá bom. Muito obrigado, Sensei, Olivia e Sensei Yutaka Tanio. Olivia Miyazaki Tanaka. Obrigado. Um abraço para a mamãe, hein? Oi, gente, aqui no chat... desculpe, Tetsan, pode falar. Diga lá, Olivia. Não, só estava agradecendo. Pode falar. Aqui no chat o pessoal tá... A Lúcia Tanaka diz assim, realmente, poder reverenciar no Dendoji depois de tanto tempo longe foi muito emocionante. Uma felicidade que não podemos expressar, só sentir. Tanto é que a Júlia, só de imaginar, o pessoal não estava vendo, mas eu estava vendo, eu vou dedurar aqui que ela estava aqui emocionada, aqui, se segurando. Só de imaginar o pessoal como devia estar feliz. Eu também quis ir e não pude ir. Mas, enfim, né, o presencial, o contato pessoalmente é muito diferente, né? A Lídia ainda fala assim, acha que serviu também para movimentar as crianças e jovens, sair de uma posição confortável, já que os mais velhos já fizeram tanto. A pandemia provocou aí bastante alteração no nosso dia a dia, seja pela tecnologia, seja por oportunidades, né, que as crianças tiveram de participar da cerimônia mensal. Imagino a felicidade que essas crianças não ficaram na hora que elas puderam tocar o instrumento de preferência delas, né, que tanto eles treinam durante no Kyokai, nos treinos de Narimono, né, dos instrumentos. Então deve ter sido realmente gratificante ver a alegria deles, né, e é uma oportunidade que a pandemia trouxe, né, um lado positivo da pandemia, porque não só o lado negativo tem a pandemia, mas oportunidades também surgem, né, tem um lado positivo da pandemia também, né. Mas enfim, acho que a gente tem algum vídeo para ver também aí de outros eventos que aconteceram.